Acho que você tocou uma coisa que me preocupa muito também, que é a pouquíssima influência. A gente tem muitos meios, temos várias redes, mas de fato temos pouca influência na sociedade. Você não acha que isso se deve a uma falta de quem defina política de comunicação e estratégias de comunicação para o nosso conglomerado todo? Os grandes meios de comunicação, os grandes conglomerados, por exemplo, pega Folha, pega Record, Globo, os grandes conglomerados de comunicação, eles têm claramente definida os seus infinitos meios, uma política e uma estratégia de comunicação com esse objetivo, que é o de influenciar a sociedade. Você concorda? Você acha que talvez nos falte, apesar de termos um conglomerado diverso, cada um puxando às vezes uma sardinha para a sua brasa, que nos falta, porque pudéssemos influenciar mais, ter uma presença maior na sociedade, uma unidade maior nesse sentido, de poder termos para o conglomerado todo, uma política, um órgão, enfim, alguém que definisse políticas e estratégias de comunicação para a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil? Obrigado. Sabe, esse assunto naquele documento preparatório para a Assembleia dos Bispos, aquele documento verde, né? Porque é 75, que acho que os documentos mais bonitos que nós temos com comunicação, que ainda não perdeu a sua atualidade. Pode ser tratado muita coisa que na época ainda não existia ainda, né, que nós temos hoje. Mas, enquanto preocupação, os documentos falam muito disso, políticas da igreja para a comunicação. Eu me recordo que assim que eu assumi a comissão episcopal da mudança interior da NBB, uma das coisas que sempre me teve na cabeça foi isso. Sempre um parafuso que ainda não conseguia apertar direito, certo? O parafuso está bem solto ainda, está bem solto. Eu espero que com o diretório de comunicação, que tem dentro do seu molho, dos seus textos, políticas de comunicação da igreja, a gente possa ter alguma definição melhorada. Mas eu acredito que a grande dificuldade é que nós agimos em grandes ideias, em grandes linhas, mas na questão prática, cada dia, depende de cada grupo, e não daquilo que é no modo geral. Eu acho que com o diretório, se for colocar políticas públicas da igreja, as frentes da igreja na sociedade, na mídia, nós podemos ter já algumas linhas. Esperamos que isso vá influenciando cada vez mais essa mentalidade. Agora, isso realmente, nós temos tido, com as TVs católicas, algumas orientações para algumas coberturas e alguns posicionamentos. Por exemplo, para essa cobertura extensiva do Papa, a questão do aborto, foi uma orientação que todas as TVs fizessem esportes, e falassem, debates, trocassem ideias sobre o assunto, isso foi feito. Outros assuntos que nós tivemos também, não lembro agora quais são, nós temos várias questões de pautar assuntos das TVs, para elas, segundo a sua liberdade, segundo sua linha de programação, fazer tanto entrevistas, como também exibir filmes ou esportes sobre tal assunto. Então, isso, de uma certa forma, tem acontecido com as TVs. Com as rádios, não tanto, porque não temos acesso a muita onda, tem sua própria organização, mas com a TV a gente ficou na questão que está presente. Agora, é muito pequeno ainda todos que acontece, mas parece, alguém me dizia de estatística, que na votação, é o Dr. Nelson Arne, que na votação primeira, na Comissão sobre o Aborto, o pessoal pró-aborto era muito maior. Na segunda votação, empatou. Na última votação, o pessoal contra o aborto já é maioria.
Tá? Há uma mudança. Será que é por causa do nosso trabalho? Não sei. Se evidentemente que agora, com a urgência do ultrassom, a mulher vê a criança no seu ventre e tal, se comove também, etc. Esses fatores, né? Mas não acontecem mudanças de pensamento na própria sociedade. Do ano 2000 para cá, deixou de diminuir o número de católicos, para ficar no mesmo patamar de antes, não continuou o decréscimo. A que se deve isso? E claro também, claro que nunca vai ter evangelização, mudança social também, não vão mais atrás apenas de curanderismo, tudo mais sabe, as coisas, como também a questão da comunicação também da igreja, que foi mais efetiva. Então existem algumas coisas que a gente vem detectando como sinais. Mas isso é claro, a emissora que influencia, né, a nossa sociedade, é a Globo também, 50% de audiência. Mas olha, o que a Bandeirantes influencia? O que, digamos assim, a Record, ela está querendo ser a segunda aí, influencia tanto, o SBT, tá? Influencia tanto. Tá? A Record tem todo um desejo aí, né, de fazer poder religioso, político e econômico, né? Mas influencia mais a quem tem 70% de audiência. Mas tem 10%, 12%, 8%, tem pouca influência também na sociedade brasileira, tamanho que é o nosso país. Tá? Então, é claro que não podemos acomodar com isso não, mas sem dúvida que falta qualquer unidade. Essa unidade que não é uniformidade. E nós podemos também ter os mesmos trâmites que os outros têm. Eu vejo, por exemplo, lá em Belém, tem dois jornais. É simples, se você não fizer propaganda comigo, fizer só com outro, eu começo a publicar as fotos aqui. Então você tem que fazer propaganda comigo também. Se não fizer, começa a inventar ou publicar coisas, não tem seus fotos. Tá? Então, tem essas questões também de as pessoas serem levadas à força a fazer propaganda, a dar notícia positiva, porque tem essas questões todas por trás também. Temos um mundo muito competitivo, e muito sujo, muitas vezes, por trás. E nós devemos entrar nisso. Então, quando nós não entramos nisso, nós não temos propaganda, nós não temos subsídio para poder custear nossos meios também. A gente não se vende. Então, as questões todas estão aí. E nem sempre os católicos aprenderam a custear os seus meios também. Né? Não sabem também ajudar em que eles sobrevivam, pelo menos, né? Está aprendendo agora um pouco. São questões que são sérias, acho que essa que você coloca, né? E por isso que eu coloco aqui no documento que nós não estamos mais fazendo cultura, também nós podemos pensar que são os meios de comunicação que vão usar mais essa cultura cristã de justiça nesse nosso mundo. Também a catequese, a evangelização, a presença da igreja e tudo mais. E no passado, esses meios nós fizemos. E hoje são dos meios, mas não só. Tá? É uma problemática interessante, né, que eu acho que o que está fazendo o diretório tem que pensar.